tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Revolução Industrial. Vamos entender um pouquinho como era a vida das pessoas antes da Revolução Industrial. Então, antes da Revolução Industrial, tudo era desenvolvido de maneira manual, era através da manufatura. E a burguesia detinha o poder político e econômico na sociedade, principalmente na Inglaterra. A Revolução Industrial proporcionou também uma revolução comercial, com a expansão dos mercados e a acumulação de capitais. Esses investimentos em inovações tecnológicas visavam aumentar a produtividade, e esse aumento da produtividade era através do uso das máquinas. Então, seria necessário desenvolver novas tecnologias, máquinas que fossem utilizadas para acelerar essa produtividade. Porque antes, vamos citar um exemplo, demorava um dia inteiro para produzir um objeto. E com o uso das máquinas, essa produção passou a ser em larga escala, ou seja, em apenas um dia conseguiriam fazer vários objetos. Então, o que foi a Revolução Industrial? Foi basicamente a mudança no modo de produção. Antes era manual e passou a ser industrial a partir do uso das máquinas. Um processo de transformações econômicas e sociais caracterizadas pela aceleração do processo produtivo e pela consolidação da produção capitalista. Tal processo liquidou com os resquícios da produção baseada em relações feudais e consolidou definitivamente o modo de produção capitalista. Então, quais foram os fatores que contribuíram para que acontecesse essa revolução industrial? O primeiro deles é a acumulação de capitais, ou seja, a acumulação de dinheiro. A existência de matérias-primas. Quais são as matérias-primas? Ferro, carvão e petróleo, a mão de obra barata e a existência de mercados consumidores. Então, se há um grande número de consumidores, exige uma larga produção, uma produção em larga escala, para que esses consumidores sejam abastecidos por esses materiais. A Inglaterra foi a pioneira nessa revolução industrial. Então, a primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra. Por que aconteceu na Inglaterra? Porque a Inglaterra já possuía um regime liberal, já existia um liberal no poder. Vocês lembram que liberal vem do iluminismo, aqueles pensamentos de liberdade, igualdade e fraternidade. E também por conta desse domínio burguês que existia ali. A política de cercamentos, que nós também já estudamos, a mão de obra barata, ricas jazidas de carvão, progresso nas ciências aplicadas, próspero comércio colonial e infraestrutura naval e burguesia empreendedora. Nós sabemos que os burgueses faziam parte de uma classe de comerciantes. Eles acumularam riquezas, acumularam capital através do comércio. A primeira fase da Revolução Industrial aconteceu no ano de 1782, com a invenção da máquina a vapor, que passou a ser utilizada em larga escala. A segunda fase industrial aconteceu com a invenção do telefone, a lâmpada elétrica e o motor a gasolina. Vamos falar um pouquinho sobre os materiais que eram utilizados, as fontes energéticas e o setor predominante.
Então, a primeira fase da Revolução Industrial foi utilizada como material industrial ou matéria-prima o ferro. Já na segunda fase, utilizaram o aço. Qual foi a principal fonte energética da primeira fase? O vapor. E na segunda fase, a eletricidade e derivados do petróleo. Qual setor predominante? Na primeira fase, a indústria têxtil, que é a produção de tecidos e confecção de roupas, e a segunda fase é a diversificação da produção, a expansão. A expansão aconteceu para a França, Bélgica, Estados Unidos, Alemanha, Suíça e Holanda. Então, turma, vamos falar um pouquinho sobre o modo de produção. Então, o modo de produção separava trabalho e capital. O capitalismo, que é o dinheiro, ficava nas mãos dos donos dos meios de produção, ou seja, dos donos das indústrias. Como se chamavam esses donos? Os burgueses. Já os trabalhadores que prestavam serviços para esses burgueses se chamavam proletariado. Era o trabalhador assalariado. Mas, turma, vamos lembrar que o trabalhador, nesse momento, não recebia uma remuneração adequada. As jornadas de trabalho eram longas, exaustivas. Então, esse trabalhador, no contexto da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, não possuía os direitos trabalhistas que os trabalhadores têm nos dias atuais. Quais foram as consequências econômicas da Revolução Industrial? Uma das principais é o fim da escravidão. A Inglaterra irá pressionar para que outros países abolissem a escravatura, para assim ter mais consumidores para esses produtos. O imperialismo, que é a busca de mercados para extrair matérias-primas e vender as manufaturas. E o principal conflito decorrente desse processo imperialista é a Primeira Guerra Mundial. Consequências sociais: surgimento de gravíssimas questões sociais, como jornadas de trabalho de 15 a 16 horas por dia, salários miseráveis, péssimas condições de trabalho, salários pagos em vales, habitações de péssimas condições, exploração do trabalho infantil e feminino, o aumento do desemprego, entre outros.